Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Desculpa, a senhora vai levar o leite ou não? Perguntou a atendente da mercearia do vilarejo, com a voz impaciente. Não, respondeu calmamente a idosa. Só o pão. A senhora pegou algumas moedas miúdas, colocou no balcão, pegou o pão e saiu. Renata seria atendida logo após a idosa na fila. Não sabia quem era aquela senhora, mas sentiu um aperto no coração ao vê-la. Devia estar quase sem dinheiro. Nem conseguiu levar o pão e o leite juntos. Ela terminou suas compras, e no caminho de volta para casa, ficava fazendo contas de cabeça. Quanto ainda restava até o próximo pagamento? Será que conseguiria pagar a conta de luz? E a água? E ainda comprar comida? Com pesar, percebeu que o dinheiro não daria. Andava pela rua imersa nessas preocupações quando, na parada de ônibus, viu a mesma senhora que estava à sua frente na fila do mercado. A idosa estava sentada, com uma das mãos no peito e a outra enxugando as lágrimas discretamente. Renata se aproximou e perguntou: "A senhora está passando mal?" "Não, está tudo bem", respondeu a idosa. "Pode ir, não se preocupe." "Como assim está tudo bem? A senhora está com a mão no peito", retrucou Renata, preocupada. Ela abriu a bolsa, pegou um calmante, sempre levava alguns com ela desde os últimos acontecimentos difíceis, e estendeu para a idosa. "Tome. Vai te ajudar." Sentou-se ao lado da senhora. Depois de um tempo em silêncio, a idosa falou: "Obrigada, já estou me sentindo melhor. Pode ir, você deve ter 1000 coisas para fazer." "Nunca te vi por aqui", disse Renata. "Veio visitar alguém?" "Não, eu moro aqui", respondeu a senhora. "É mesmo? Pois então eu não vou te deixar sozinha aqui. Vou te acompanhar." "Onde você mora?" A idosa disse o endereço, e Renata franziu a testa, surpresa. Ela morava com Rebeca. Todos na vila sabiam que Rebeca levava uma vida bem desregrada e que a casa dela mais parecia um galpão do que um lar de verdade. Como será que ela está vivendo lá? Pensou Renata. E então perguntou com cuidado: "Você mora lá de favor ou paga aluguel? Parente sua?" "Não, não sou parente", respondeu Dona Benedita. "Apenas alugo um quarto." Renata se surpreendeu ainda mais. "Mas como a senhora consegue viver lá? Aquele lugar é terrível. Aquilo não é uma casa, é um galpão. E o que mais eu posso fazer?" Disse a idosa, com resignação, e começou a chorar. "Não tenho dinheiro para outro lugar. Quem me aceitaria de graça? Quem precisa de mim?" Renata tentou acalmá-la. Afinal, a senhora tinha passado mal há pouco, e ela temia que pudesse ter outro episódio ali mesmo. No caminho, Dona Benedita seguiu em silêncio. Renata não forçou conversa, percebeu que ela não estava em condições para um bate-papo. Estava abatida. Antes de se despedir, Renata entregou mais alguns comprimidos calmantes, por precaução. Ao chegar em casa, assim que abriu o portão, foi recebida com alvoroço pelos filhos. "Mãe, o que você comprou?" perguntavam todos ao mesmo tempo. "Nada de abrir a sacola enquanto não almoçarem", respondeu ela, sorrindo. "Ah, mãe!" reclamou Aninha, a caçula, fazendo bico. "Assim não vale. Corram para lavar as mãos", disse Renata, em tom firme. As crianças abaixaram a cabeça, mas obedeceram. Lavaram as mãos e se sentaram à mesa. Renata serviu uma tigela de sopa para cada um e também para si. Enquanto comia, olhava para os filhos com ternura. Eles eram a única coisa pela qual Renata ainda se sentia grata ao seu ex-marido, Cláudio. Ele havia deixado a família exatamente 1 ano atrás, deixando com ela os 3 filhos, Luísa, Pedro e Aninha. Os 2 foram casados por 16 anos e tiveram 3 filhos muito desejados. Renata ainda se lembrava de como Cláudio se alegrava sempre que ela dizia que estava grávida. Era um pai presente, brincava com as crianças, ajudava nas tarefas, levava para pescar, para catar cogumelos no mato, fazia piqueniques aos fins de semana. Renata o amava profundamente. Como ele era caminhoneiro, passava a maior parte do tempo viajando. Ela sentia sua falta, e junto com os filhos, sempre esperava com ansiedade seu retorno. Viviam como qualquer casal comum, compartilhavam alegrias e dificuldades,
faziam planos, brigavam e faziam as pazes. Mas, com o tempo, Renata começou a perceber mudanças em Cláudio. Ele já não passava tempo com os filhos, preferia ficar sozinho, tornou-se nervoso, impaciente. Com ela, passou a ser frio e indiferente. "Está tudo bem com você?" perguntou Renata certa vez. "Você está tão diferente ultimamente. Já pensou que eu só estou cansado?" resmungou Cláudio, irritado. "Por que você está pegando no meu pé?" Eles começaram a discutir. Com o tempo, faziam as pazes, mas Cláudio continuava do mesmo jeito, seco, distante, frio. Até que, um dia, voltou de uma viagem e anunciou à esposa: "Eu vou embora. Vou pedir o divórcio." "Como assim?" "Por quê?" Renata entrou em desespero. "Eu não te amo mais", respondeu ele, com frieza. "Tenho outra mulher." Renata teve uma crise. Chorou, gritou, chamou o marido de mentiroso e traidor. "E como se você fosse santa", retrucou Cláudio. "Fiquei sabendo esses dias que as crianças nem são minhas. Foi sua mãe quem me contou." Renata tentou convencê-lo de que aquilo era mentira. Implorou para que acreditasse nela, para que ficasse, para tentarem recomeçar. Mas Cláudio foi embora mesmo assim. Durante 2 meses, Renata ainda tentou trazê-lo de volta. Foi até o trabalho dele, ligava, mandava mensagens, esperava por ele, até que desistiu. Aceitou a perda. Depois do divórcio, ela ainda levou 1 mês para se recuperar. Os filhos a ajudaram a sair daquele estado tão doloroso. Cláudio não demonstrou mais nenhum interesse pelas crianças. Inclusive, pediu na empresa para reduzirem seu salário registrado, tudo para pagar menos pensão. Luísa ficou profundamente magoada com o pai. Na época da separação, ela tinha 14 anos, uma fase difícil. Pedro e Aninha choravam toda vez que tentavam ligar para o pai e ele não atendia. Mas agora pareciam mais tranquilos, afinal, já havia se passado 1 ano. Cláudio se casou com a nova mulher, Débora. Em breve, ela daria à luz. Renata, por sua vez, não procurava um novo relacionamento. Estava bem sozinha. As feridas antigas ainda não tinham cicatrizado completamente, mas ela já não esperava mais nada do ex-marido. Depois de lavar a louça, Renata foi para o quintal. Precisava regar a horta. Ligou sua música favorita e se deixou envolver pelo trabalho, cantando baixinho as canções conhecidas. Foi então que Aninha apareceu correndo no quintal. "Mãe, a gente tem gaze ou atadura?" "Por quê? O que aconteceu? Você se machucou?" perguntou Renata, preocupada, deixando tudo de lado. "Não, não fui eu. É uma vovó que tá passando lá na rua. Ela tá com os machucados. Me dá os curativos que eu levo para ela." Renata mandou a filha pegar dentro de casa, enquanto ela própria foi até o portão. Na rua, viu a senhora que já conhecia. Dona Benedita caminhava devagar pela rua, segurando uma pequena bolsa de viagem. Havia um grande arranhão vermelho em seu rosto. "Venha por aqui", disse Renata, chamando a senhora para entrar. Ela obedeceu e se sentou no banco do quintal. Renata correu até dentro de casa, pegou a caixa de primeiros socorros e tratou as feridas com cuidado. "O que aconteceu com a senhora? Foi a Rebeca que fez isso?" Dona Benedita ficou em silêncio. "Eu vou chamar a polícia", disse Renata, decidida. "Não precisa", implorou a senhora. "Ela vai vir atrás de mim." E começou a chorar. "Venha, vamos tomar um chá para acalmar", convidou Renata. A idosa hesitou, disse que não queria incomodar, mas a dona da casa insistiu. Renata pôs a mesa com um prato de comida quente, chá e alguns doces. A princípio, Dona Benedita recusou, mas acabou aceitando. Comeu tudo com gosto e tomou o chá. "Faz tempo que eu não como uma sopa tão gostosa", disse ela. "Muito obrigada. Nem sei como te agradecer por essa delícia." "A senhora já agradeceu. E isso é mais do que suficiente", respondeu Renata, sorrindo. "E agora, vai para onde?" perguntou ela. "Espero que não volte para a casa da Rebeca. Ela me expulsou", suspirou Dona Benedita. "E antes de me mandar embora ainda me encheu de hematomas. Não volto para lá." "Mas por quê?" quis saber Renata. "Eu esquentei a comida no fogão e acabei esquecendo", explicou Benedita,
com tristeza. Tem acontecido muito comigo ultimamente. A Rebeca chegou em casa depois de beber, viu que queimei a panela e veio para cima de mim. Me agrediu, me pôs para fora, jogou minha bolsa na rua e disse que eu nunca mais aparecesse lá. Eu alugava um quarto com ela por um valor bem simbólico, mas com a condição de ajudar na casa. Depois do que aconteceu hoje, ela percebeu que eu não sirvo mais para isso, então me mandou embora. Me diga, o que aconteceu com a sua vida? Por que está aqui sozinha, sem dinheiro, precisando viver em lugares assim? A senhora tem família? Tem para onde ir agora? Dona Benedita abaixou a cabeça e começou a chorar. Renata percebeu que aquele assunto era muito sensível para ela. A senhora aceitaria morar aqui comigo? Perguntou de repente. Dona Benedita levantou a cabeça e olhou surpresa para Renata. Para quê? Por que você faria isso por mim? Perguntou. Já tenho 70 anos, não sirvo para ajudar em nada. Minha aposentadoria é bem pequena. Só vou ocupar espaço e atrapalhar. Minha casa tem lugar para todo mundo, respondeu Renata com firmeza. É simples, sim, mas dá para viver. Não se preocupe com dinheiro. Também não tenho muito, mas a gente se vira. Tenho uma hortinha com legumes, frutas, a gente se alimenta disso. Fique, por favor. Aqui a senhora vai estar em segurança. Renata insistiu por alguns minutos, até que Dona Benedita aceitou. Mas antes vamos até o posto de saúde, disse Renata. Quero que o enfermeiro te examine. Preciso ter certeza de que a Rebeca não te machucou de forma mais grave. Aninha, que estava na sala ao lado, ficava espiando a conversa pela porta. Quando ouviu que iriam ao posto, gritou. Eu vou junto. No caminho, a menina conversou com a senhora, e logo as duas estavam rindo e trocando histórias. Renata percebeu que Dona Benedita gostava muito de crianças e se conectava com elas com facilidade. O enfermeiro do posto examinou a idosa e confirmou que, além dos arranhões, não havia nada mais sério. Mas, se fosse você, eu registrava um boletim de ocorrência, disse ele. Isso não pode ficar assim. Não, não vou fazer isso, respondeu Dona Benedita. Vão começar as investigações. A Rebeca vai vir atrás de mim, ameaçar. E ninguém vai me defender. Não quero viver com medo. Depois da consulta, elas voltaram juntas para o que agora era o novo lar de ambas. Renata mostrou a nova moradora onde seria seu cantinho, forrou a cama e insistiu para que ela deitasse um pouco e descansasse. Enquanto isso, Renata foi até o quintal recolher as roupas limpas do varal. Pouco depois, Luísa e Pedro chegaram do passeio. Entraram pelo portão e foram direto até a mãe. Mãe, é verdade que agora vai morar uma vovó com a gente? Perguntou Luísa. É sim, respondeu Renata. Mas por quê? Quis saber Pedro. Ela é moradora de rua? Não, ela só vai ficar aqui por um tempo, respondeu Renata. Entrem em casa devagar. A Dona Benedita está descansando. Deixem ela dormir um pouco. Não acordem. Ah, maravilhoso. Simplesmente incrível. Ironizou Luísa. Agora temos que andar na ponta dos pés dentro da nossa própria casa por causa de uma velha qualquer. Ela não é dona daqui. Não sou obrigada a falar baixo nem a andar feito fantasma por causa dela. Luísa, eu já falei, repreendeu a mãe. Se eu souber que vocês fizeram barulho, a conversa vai ser outra. Tenha respeito pelos mais velhos. Luísa resmungou algo e entrou emburrada. Pedro foi atrás, cabisbaixo. Renata terminou o que fazia no quintal e entrou logo depois. Assim, passaram a viver os 5 juntos. Com o tempo, Renata e Dona Benedita criaram uma relação de afeto muito sincera. Viraram boas amigas. Dona Benedita permitiu que Renata chamasse de tia Benedita. Apesar da idade e da saúde frágil, tia Benedita se esforçava para ajudar Renata no que podia. Renata, por sua vez, só deixava que ela fizesse tarefas leves, como cozinhar, lavar a louça, tirar o pó dos móveis. Mas a idosa, teimosa e grata, às vezes varria o chão escondida ou regava as plantas do quintal sem avisar, querendo mostrar utilidade. Luísa e Pedro falavam com tia Benedita por obrigação, de má vontade. Não gostavam muito da presença dela em casa. Já Aninha era o oposto. Estava encantada com a nova amiga. As duas viviam juntas, inseparáveis. Brincavam, passeavam,
Arrumavam o quarto lado a lado. Queria tanto ter uma avó assim, disse Aninha um dia, enquanto brincava com Benedita. Faz muito tempo que não vejo a minha. Mas nem quero que ela venha aqui. Ela e a mamãe sempre brigam. E depois, a mamãe chora muito. Renata ouviu essas palavras da filha mais nova. Baixou a cabeça e saiu da sala. Por dentro, tudo se revirou. A relação com a própria mãe era um dos assuntos mais dolorosos de sua vida. Só de pensar nela, Renata já começava a chorar. E ouvir aquilo da filha foi como tocar direto na ferida. Ela se sentou no degrau da varanda e chorou. Dona Benedita apareceu em silêncio, sentou-se ao lado dela, fez um carinho em seu ombro e depois a envolveu num abraço materno. A dor que estava acumulada chegou ao limite, e Renata desabou em lágrimas, chorando alto. Por que é que todo mundo tem uma mãe de verdade, menos eu? Murmurou, entre soluços. Todo mundo tem uma mãe, e eu tenho um monstro, disse Renata, com amargura. Ela me odeia, humilha, não suporta os próprios netos. Foi por causa dela que o Cláudio foi embora. Por que você pensa assim? Perguntou Benedita, com doçura. Então Renata abriu o coração. Contou toda a sua dor. Disse que sempre foi uma filha indesejada, fruto de um acidente. E que a mãe, Selma, nunca a deixava esquecer isso. Repetia o tempo todo que Renata devia ser eternamente grata por ter nascido e que, por isso, tinha a obrigação de obedecê-la cegamente. Você só está viva porque eu deixei. Então faz o que eu mando ou vai se arrepender de ter nascido. Era o que minha mãe dizia, contou Renata. Depois que o marido abandonou Selma, ela começou a beber. E toda a raiva que sentia do pai de Renata e da vida miserável que levava era descontada na filha. Bastava Renata chegar um pouco mais tarde da escola, bagunçar o cabelo, rasgar a calça ou sujar a roupa. Era motivo suficiente para apanhar de cinta e ser colocada de castigo no canto da parede. Renata sempre foi alta e magra. Quando chegou à adolescência, seu corpo começou a se desenvolver e ela ficou ainda mais bonita. Os meninos do bairro viviam atrás dela, e não só os da sua idade, mas também alguns mais velhos. Logo começaram os comentários maldosos. Boatos de que ela já estava namorando. Quando alguém foi contar isso a Selma, dizendo que a filha de 16 anos estava levando vida de adulta, a mãe não quis saber de conversa, espancou Renata com cinto e a proibiu de sair com os amigos. Mesmo assim, Renata aproveitava os momentos em que a mãe estava bêbada para fugir à noite e se encontrar com os colegas. Depois, Selma conheceu Jorge, que passou a morar com elas. No início, tudo parecia tranquilo. Mas, com o tempo, Selma começou a sentir ciúmes do padrasto em relação à filha. Não sou burra. Eu vejo tudo. Gritava Selma com o namorado, fazendo escândalo. Eu percebi o jeito que você olha para Renata. Odeio os dois. Estão tramando pelas minhas costas. Renata também notava o olhar estranho de Jorge. Ele a encarava de forma desconfortável. Por isso, evitava ao máximo ficar sozinha com ele em casa, tanto por medo quanto para não dar motivos para a mãe desconfiar. Selma afundou de vez. Passou a beber cada vez mais, e Jorge incentivava isso. Renata não vivia, apenas sobrevivia. Depois que terminou a escola, ela foi embora para a cidade e entrou em um curso de magistério. Renata morava num alojamento estudantil e raramente ia para casa nos fins de semana. Conseguiu um emprego como garçonete num café, já que sua mãe lhe dava apenas trocados, e ela queria se vestir bem e se alimentar direito. Foi lá no café que conheceu Cláudio. Só então Renata entendeu o que era amor e cuidado de verdade. Cláudio fazia de tudo por ela, não deixava faltar nada, era romântico, carinhoso, tratava-a com delicadeza. Ao lado dele, sentia-se protegida, como atrás de uma muralha. Antes de concluir o curso, Renata ouviu dele as palavras que tanto esperava. Quero que você seja minha esposa, disse Cláudio. Ela aceitou. O jovem casal fez uma cerimônia simples. Até Selma foi, e por incrível que pareça, ficou 3 dias sem beber. Mas, no fim, acabou se entregando ao vício novamente. Começou a beber ali mesmo, na porta do cartório. Da parte de Cláudio, vieram seus pais, avó, tia e tio. Depois que Renata recebeu o diploma, Cláudio começou a insistir para que se mudassem para o interior. Tem uma casa lá que era da minha tia,
explicou ele. Vamos morar nela. Na escola da vila estão precisando de professora. Eu também vou trabalhar. A vila é grande, boa, cheia de gente. Você vai ter emprego garantido por muitos anos. Renata pensou e acabou aceitando. Eles se mudaram, começaram a organizar o novo lar. Até que um dia, Selma ligou. Estou passando mal. Vem pelo menos no fim de semana me ajudar com as coisas aqui. Renata foi. Passou 3 dias limpando e organizando o que restava da antiga casa, que um dia já tinha sido aconchegante e bem cuidada. Jorge, o padrasto, não tirava os olhos dela. Selma não parava de gritar com ele por causa disso, e chegou até a dar uns tapas na própria filha. Para de se rebolar por aí. E se veste direito. Vai se achando modelo agora. Esbravejava. Renata ficou aliviada quando o fim de semana acabou e ela pôde ir embora. Uma semana depois, descobriu que estava grávida. Contou a novidade ao marido e à mãe. Mas, ao invés de se alegrar, Selma reagiu com frieza e suspeita. Esse filho é do Jorge, não é? As datas batem. Fala a verdade, Renata. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Renata se recusou a ouvir aquele absurdo. Mas Selma não largou o osso. Mesmo depois do nascimento, vivia dizendo que Luísa era a cara de Jorge. A única coisa que confortava Renata era que sua mãe nunca dizia isso na frente de Cláudio, nem dos filhos que vieram depois. A minha mãe sempre comparava as crianças com Jorge, dizia Renata, chorando para a tia Benedita. E antes do nosso divórcio, ela ainda teve a coragem de ligar pro Cláudio. Disse, já vai tarde. Você tá criando filhos que nem são seus. Ele já estava com vontade de ir embora. E depois das palavras dela, surtou de vez. Mas hoje em dia dá para fazer exame de DNA. Ué, indignou-se tia Benedita. Isso é para quem quer saber, respondeu Renata, abatida. O Cláudio queria mesmo era sair livre, sem amarras. Talvez a nova mulher também tenha manipulado ele. Proibido de ver os filhos, sei lá. Não sei o que se passou na cabeça dele. Só sei que ele não fala com as crianças há mais de 1 ano. E essa casa aqui era dele? Perguntou tia Benedita. Não. Deixei a casa onde morávamos e fui embora, respondeu Renata. Esta casa onde estamos foi comprada através do programa Minha Casa Minha Vida. Está financiada. Mas é meu lar. Sabe? Talvez tenha sido até melhor ele ter ido embora, disse tia Benedita. O marido tem que confiar na esposa, antes de tudo. E depois, para que você quer um homem que se deixa levar pelos outros? Primeiro sua mãe envenenou, depois aquela mulher nova também. E ele acreditou, feliz da vida. Olha, antes nenhum do que um assim. É verdade, suspirou Renata. E sobre a sua mãe, tenta não pensar nisso agora, aconselhou tia Benedita. Ela é doente. Tem a mente doente, imaginação doente. O tempo vai mostrar se vale a pena retomar esse laço. Talvez um dia ela peça desculpas. Já vi mães assim sendo perdoadas. As duas ficaram mais um tempo conversando sentadas na varanda. Aos poucos, Renata se acalmou. Até sorriu. Era como se um peso enorme tivesse saído de dentro do peito. Sentia-se mais leve. Depois, elas entraram em casa e começaram a preparar o jantar juntas. No dia seguinte, Renata foi avisada de que precisaria ir até a escola. Teria que organizar sua sala de aula, pois uma comissão viria avaliar o espaço antes do início do ano letivo. Ela nunca tinha deixado tia Benedita sozinha em casa por muito tempo. A própria senhora já havia alertado várias vezes que podia esquecer o gás ligado ou a torneira aberta. Luísa, fique em casa amanhã, por favor, pediu Renata. Por quê? Perguntou a filha, desconfiada. Eu vou trabalhar o dia inteiro, explicou a mãe. A tia Benedita nunca ficou sozinha aqui em casa. Pode precisar de ajuda. E alguém precisa também ficar de olho na Aninha, explicou Renata. Ah, ótimo! Maravilha! Resmungou Luísa. Agora, além de conviver com a sua tia Benedita, a gente ainda tem que cuidar dela. Para que ela tá aqui então? Só ocupa espaço e não ajuda em nada. Você não tem vergonha de falar isso? Retrucou a mãe, séria. A tia Benedita está aqui porque não tem para onde ir. E quando eu estiver velha,
Vai falar isso de mim também? Não, mãe, respondeu a menina, envergonhada. Não vou dizer isso. E a tia Benedita, é pior que eu em quê? Continuou Renata. Ela ajuda como pode. Ou você queria que eu a expulsasse de casa e deixasse ela dormindo na rua? Não, me desculpa, mãe, disse Luísa, e abraçou a mãe. Eu fico em casa amanhã. Tia Benedita já estava acordada quando Renata se preparava para sair para o trabalho. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Trabalhe tranquila, disse ela, com serenidade. Renata saiu rumo à escola. Luísa, Pedro e Aninha ficaram em casa. Os cheiros deliciosos vindo da cozinha logo despertaram os três. A primeira a se levantar foi Aninha. O que é que tá tão gostoso assim hoje? Perguntou, farejando o ar. Lavem o rosto, se arrumem e venham para a cozinha, disse tia Benedita. Preparei uma surpresa para vocês. Aninha correu para o banheiro. Luísa e Pedro também se levantaram, se lavaram, e em seguida, os três foram juntos para a cozinha. Sobre a mesa, havia uma pizza quente e bonita. Em cima dela, com pedaços de linguiça e ketchup, estavam desenhados 3 rostinhos, 2 de meninas e um de menino. O que estão esperando? Sentem logo, vamos provar, disse tia Benedita, animada. Essa pizza não é comum. Eu fiz os retratinhos de vocês. As crianças se sentaram curiosas. Tia Benedita começou a cortar a pizza. Esse pedaço aqui é da Luísa, apontou. Olha só, o cabelo é igualzinho ao seu, cheio e bonito. E os olhos? Lindos, iguais aos seus. E os lábios? Tem o mesmo formato delicado. Esse aqui é do Pedro, continuou. Um menino forte e corajoso, como o nosso Pedro. E esse aqui é da Aninha. Saiu toda sapeca e linda, com os 2 rabinhos de cavalo que ela adora. Pedro e Aninha se divertiram muito, comparando seus rostinhos com os desenhos na pizza. Luísa, por sua vez, ficou um pouco sem graça. Talvez pelos elogios à sua beleza. Mas, no fim, acabou sorrindo também, de forma tranquila. Enquanto comiam a pizza, tia Benedita comentou. Eu sou artista, sabia? Tenho um olhar treinado para reconhecer a verdadeira beleza. Como assim, artista? Luísa congelou, surpresa. É sério? Sim, confirmou tia Benedita. Dei aula por 35 anos em uma escola de artes. Pintei muitos quadros. Alguns ainda estão expostos lá até hoje. E vendi vários também, principalmente retratos. E por que você perguntou isso? Perguntou ela, olhando para Luísa. Ah, foi só curiosidade, disfarçou a menina. Ah, tá bom, disse tia Benedita, sorrindo. Eu já vi seus desenhos. Você tem talento, sim. Só que eu queria te mostrar umas coisinhas, uns truques simples, que deixam os retratos ainda mais bonitos. Se você quiser, é claro. Eu quero, respondeu Luísa, animada, e tratou de terminar logo o pedaço de pizza. Enquanto os irmãos mais novos ainda tomavam café, Luísa trouxe folhas brancas e lápis. Tia Benedita começou a explicar com calma por onde começar um retrato, o que é essencial observar e o que não se deve esquecer. Obrigado pelo café. A gente vai pro quarto brincar, disse Pedro, puxando Aninha pela mão. Já Luísa ficou com tia Benedita ali mesmo, sentadas à mesa da cozinha. Conversaram por mais de 1 hora. Muito obrigada mesmo, disse Luísa, empolgada. Eu quero muito aprender a desenhar bem. Mas aqui não tem escola de artes, então aprendo sozinha. Vejo videoaulas. Você é muito esperta, elogiou tia Benedita. Se quiser, posso te ajudar. 1 horinha por dia já vai fazer diferença. Luísa correu e deu um abraço forte em tia Benedita. A senhora sorriu e retribuiu o abraço com carinho. Aquele dia, Luísa passou em ótimo humor. Ajudou tia Benedita nos afazeres, cuidou dos irmãos, e quando Renata chegou do trabalho, já havia preparado o jantar para a mãe. Tia Benedita, como a senhora conseguiu isso? Perguntou Renata, surpresa. 35 anos dando aula, respondeu a idosa, com um sorriso. A senhora também é professora? Exclamou Renata. Que coisa boa! As duas começaram a conversar sobre o trabalho, sobre educação, sobre as crianças e as escolas.
A paz reinava na casa. Tia Benedita havia se tornado uma querida entre as crianças, que agora não tinham mais vergonha de demonstrar carinho. Sempre que a viam sentada, Aninha corria para seu colo. A senhora passou a dar pequenas aulas de desenho para Luísa. E logo, outras crianças da vizinhança também. Pedro também quis participar. Eu também quero tirar nota 10 em artes, disse o menino. Só tiro 8. Mas em setembro, vou chegar e fazer um retrato da minha professora tão bonito que ela vai me dar 5 notas 10 de uma vez. Tia Benedita caiu na risada e aceitou mais um aluno na sua escolinha caseira. Enquanto isso, Renata seguia com um incômodo no peito. Havia algo que não saía da sua cabeça. Em todo aquele tempo, quase 3 meses desde que tia Benedita estava morando com eles, a senhora nunca havia pedido para usar o telefone. Nem uma vez para falar com algum parente. Renata até ofereceu o celular algumas vezes. Quer ligar para alguém? Para a família? Perguntava. Mas tia Benedita sempre respondia com calma. Não tenho para quem ligar. Estou sozinha no mundo. Ainda assim, Renata não conseguia acreditar que não existisse ninguém, nem um parente distante, um amigo de infância, alguém. Ela só esperava o momento certo para tocar no assunto. Até que um dia, quando tia Benedita tomava café e lia um livro, Renata se sentou ao seu lado à mesa. A idosa colocou o livro de lado, e antes que ela dissesse qualquer coisa, Renata começou, delicadamente. Me perdoe, tia Benedita. Não quero te magoar, nem tocar em nenhuma ferida. Mas será que posso te fazer uma pergunta? É que isso mexe comigo. Pode perguntar, disse a senhora, com doçura. Por que a senhora não fala com seus parentes? Não é possível que não tenha ninguém. E se estiverem procurando pela senhora? Se estiverem preocupados? Ninguém está me procurando, respondeu tia Benedita, tranquila. Eu tenho alguns parentes, sim, poucos. Mas parentes mesmo, de coração, quase nenhum. Mas por que, então, a senhora foi parar justamente aqui, com a Rebeca, nessa vila tão distante? Insistiu Renata. Se a senhora tem parentes, por que não foi com eles? Tia Benedita suspirou fundo, visivelmente mexida. Eu também não entendo, disse ela, olhando para o nada. Por que vim parar nessa vila isolada, vivendo do jeito que eu vivia? Quando podia ter tentado outra coisa? Renata ficou em silêncio. E então, tia Benedita começou a contar uma história que fez a jovem se arrepiar dos pés à cabeça. Ela revelou que havia crescido em um orfanato. Muitos anos depois de sair de lá, conseguiu encontrar a irmã, Joana. Chegou a visitá-la 3 vezes. Joana morava em Santa Catarina, com o marido e os filhos. Também tinha alguns tios, irmão e irmã da mãe. Mas, enquanto ela estava no orfanato, nenhum deles foi vê-la uma vez sequer. Depois que saiu de lá, chegou a reencontrá-los 1 ou 2 vezes, mas não havia ligação afetiva. Eram parentes por nome, mas não por sentimento. Então, de parentes próximos, tia Benedita só tinha mesmo a irmã Joana, alguns sobrinhos, o marido Vladimir, já falecido, e o filho André. Ela teve André depois dos 30. Vladimir morreu jovem, com apenas 40 anos. Logo depois, faleceu também a mãe dele. Tia Benedita ficou sozinha com o filho, o único. Quando André completou 20 anos, decidiu se casar com a namorada, Débora. A mãe não teve escolha a não ser apoiar a decisão. Débora até que agradava a tia Benedita no começo. Jovem, bonita, ambiciosa, cheia de planos. Benedita se via nela. Também havia sido assim na juventude. Mas certa vez, Débora disse algo na frente da sogra que a fez refletir. Não pense que vou me conformar com o seu salário baixo. Eu quero viver com conforto. Então trate de trabalhar muito, porque eu vou fazer o possível para ter uma vida boa. Só que, após o casamento, ficou claro que Débora falava muito e fazia pouco. Ela vivia arranjando empregos e saindo logo em seguida. Num lugar o salário era baixo, no outro exigiam demais, no outro chefe era insuportável. E assim seguia. Já André se desdobrava. Trabalhava durante a semana e ainda fazia bicos como motorista de aplicativo nos fins de semana. O casal morava num pequeno apartamento que haviam conseguido comprar com a ajuda de conhecidos, por um valor menor, financiado. Quando nasceu Natália, a filha do casal,
os problemas aumentaram. Débora reclamava o tempo todo de falta de dinheiro. André se virava como podia, pegava mais trabalhos, fazia de tudo. E você, Débora? Não pensa em trabalhar também? Perguntou a sogra, vendo o filho cada vez mais exausto, enquanto a nora já estava 6 meses em casa sem trabalhar. Eu estou cuidando da minha filha, respondeu Débora, ríspida. Mas a Natália já está indo para a creche. Fica o dia todo lá. Insistiu Benedita. Vai trabalhar. Vocês precisam de renda. Imagina! Retrucou Débora. A Natália vai uma semana e depois já pega gripe e fica 2 em casa. E eu que vou ter que ficar de licença o tempo todo? Não sou obrigada. Então deixa ela comigo. Eu sou aposentada. Cuido dela com todo carinho, propôs a sogra. Mas Débora não cedia. Não queria saber de trabalhar. Foi então que, querendo aliviar a carga do filho, tia Benedita resolveu agir. Usou todas as suas economias para quitar o apartamento do casal e ainda pegou um empréstimo. Débora, ao perceber que agora não tinha mais dívida com a casa, simplesmente relaxou de vez. Parou até de fingir que procurava emprego. Mas, um dia, ela surpreendeu a todos com uma novidade. Disse que havia comprado um negócio já em funcionamento e que deixou o apartamento como garantia do contrato. Quando Débora contou que tinha usado o apartamento como garantia para um empréstimo, André ficou fora de si. Você ficou maluca? Gritou ele. E o que você queria que eu fizesse? Retrucou Débora, tentando se justificar. Eu achei que você ia ganhar bem, que a gente teria uma vida confortável. Mas no fim, mal temos o suficiente pro básico. Olha, minhas amigas, já foram pro litoral com os filhos 3 vezes. E eu? Eu sou pior do que elas. A briga foi séria. Gritaram, discutiram, mas no fim Débora fez o que quis, manteve o negócio. Abriu seu próprio salão de beleza. Nos primeiros meses, o salão até deu certo. Débora vivia orgulhosa, cheia de si, andava de nariz empinado e sempre jogava na cara do marido. Você não acreditou em mim, né? Pois tá vendo? Eu consegui. Meu salão está dando lucro. Mas alguns meses depois, André foi demitido. Para continuar sustentando a família, passou a trabalhar em outro estado, no regime de turnos, 1 mês fora, 1 mês em casa. Enquanto isso, Débora ficava com Natália e administrava o salão. 3 anos se passaram. Até que aconteceu uma tragédia. Por conta de irregularidades nas instalações elétricas e falhas no sistema de prevenção, o salão de beleza pegou fogo. Por sorte, ninguém se feriu. Mas o dono do imóvel moveu um processo e ganhou na justiça. Débora teria que pagar uma alta indenização pelos danos causados. A casa estava no nome do banco, Débora com dívida, eu com outra dívida. Ficamos todos atolados, contou tia Benedita a Renata. Foi aí que decidi vender meu apartamento. Renata balançou a cabeça, inconformada. Eu sei, não devia ter feito isso, disse a idosa, abatida. Mas naquela altura, não havia saída. Após vender seu imóvel, tia Benedita entregou a quantia exata que Débora precisava para quitar a dívida com o proprietário do salão. A nora chorou, agradeceu, parecia emocionada. Com o restante do dinheiro, Benedita decidiu quitar seu próprio empréstimo e comprar um pequeno apartamento de 1 quarto, num bairro afastado e mais barato. Mas para que comprar outra casa? Fica aqui com a gente, sugeriu Débora, apressada. Provavelmente já de olho no dinheiro que ainda restava. É mesmo, mãe, concordou André. Fica com a gente. A gente te dá 1 quarto só seu. Guarda esse dinheiro. Se um dia enjoar da gente, compra seu cantinho e vai morar sozinha. Mas por enquanto, vai ser ótimo. E você ainda pode ajudar a cuidar da Natália quando a gente for trabalhar. A mãe pensou bem e concordou. Depositou o dinheiro restante no banco e se mudou para o apartamento do filho e da nora. Enquanto isso, André continuava trabalhando longe, em sistema de rodízio. Durante um tempo, tia Benedita viveu com a nora e a neta. Débora, no início, fazia questão de se mostrar carinhosa e grata. Cuidava da sogra, era atenciosa, prestativa, vivia cercando-a de cuidados. Mas, aos poucos, a presença da sogra passou a incomodá-la. Débora começou a se irritar por qualquer coisa, criticava cada pequeno gesto de Benedita,
reclamava quando ela fazia algo do jeito errado. E qualquer atitude da sogra era motivo para tirá-la do sério. Débora não disfarçava mais. Passou a demonstrar abertamente sua insatisfação, até mesmo para André. As brigas entre o casal ficaram cada vez mais frequentes, quase sempre por causa da mãe dele. Certa vez, tia Benedita ouviu uma conversa da nora ao telefone. Débora falava alto, sem se preocupar se estava sendo ouvida. O André viaja, e eu fico aqui cuidando da mãe dele. Reclamava. Desde quando isso virou minha obrigação? Tá achando o quê? Que vou cuidar dela até morrer? Ah, sim, ela me ajudou. Mas quem pediu? Ela devia ter criado o filho direito, para ele resolver os problemas sozinho. Se ele fosse mais bem-sucedido, eu nunca teria entrado nesse negócio de salão. Ela criou um fracassado e agora quer que eu arque com as consequências. A partir dali, a convivência ficou insuportável. As discussões entre as duas aumentaram, as ofensas se tornaram constantes. Foi então que tia Benedita tomou uma decisão: iria embora. Disse ao filho que pretendia comprar um pequeno apartamento e se mudar. Débora, ao saber disso, ficou toda solícita. Quis ajudar a encontrar o imóvel, a resolver a papelada, desde que fosse rápido e a sogra saísse logo de casa. Mãe, espera eu chegar, pediu André, preocupado. Vamos escolher o apartamento juntos. Eu quero te ajudar na mudança. Só tenho medo que alguém tente te enganar. Mas, como num enredo de filme ruim, tudo desandou. Débora apareceu com uma oportunidade imperdível. Disse que um conhecido seu estava vendendo um apartamento por um preço abaixo do valor de mercado. Mas havia uma condição: o pagamento teria que ser feito em dinheiro vivo. Tia Benedita foi visitar o apartamento e realmente gostou. Achou que era o lugar ideal. No dia seguinte, sacou todo o dinheiro da conta e levou para casa, onde ficaria guardado até o momento da assinatura do contrato. À noite, precisou ir até a farmácia. Os remédios tinham acabado. Caminhou devagar até o posto, comprou o que precisava e voltou tranquilamente. Quando chegou em casa e foi colocar a chave na porta, algo estranho aconteceu. A chave não entrava. Assustada, bateu na porta. E foi aí que ouviu a voz de Débora, do outro lado. Você não mora mais aqui. Vá embora. E diga pro seu filho que também não apareça mais. Se insistirem, vou entrar com processo. Você tá louca? Gritou tia Benedita, desesperada. Me devolve minhas coisas. E o dinheiro? E o celular? Gritou tia Benedita, batendo na porta. Débora abriu a porta por um instante e jogou uma pequena mala no corredor. Que dinheiro? Disse, fingindo indignação, mas com um sorriso no rosto. O dinheiro da compra do meu apartamento. Respondeu a sogra. Débora deu uma risada sarcástica. Aqui em casa não tem nada, não. Pode chamar a polícia, mandar revirar tudo. Eu não sei do que você tá falando. E o celular? Foi você quem saiu com ele. Agora vai embora. E se o André voltar, eu não sei o que ele vai fazer com você, disse, já em tom ameaçador. Eu vou contar tudo para ele. Ameaçou a sogra. Não vai, não, respondeu Débora, com desdém. Já disse a ele que você foi visitar sua irmã. E para completar, entrei com um pedido de divórcio. Tenho um amante. Daqui uma semana, estou indo para lá com a Natália. Cansei dessa família de vocês. Se soubessem o quanto me irritam. Ela sorriu, satisfeita, e acrescentou em tom debochado. Mas tudo bem. Logo me livro de todos vocês. Tchauzinho. E bateu a porta na cara da sogra sem o menor remorso. Naquele momento, ninguém sabia, nem mesmo Renata, que o tal amante misterioso de Débora era, na verdade, Cláudio, o próprio marido de Renata. O mesmo homem que havia abandonado a esposa e os filhos para viver uma nova vida. Uma vida que, ironicamente, começava com traição e terminaria em ruína. Depois disso, eu não lembro de mais nada, contou tia Benedita para Renata. Já tive isso antes, esses apagões, quando o estresse é muito forte. Só me lembro de recobrar a consciência na rodoviária da vila de vocês. Ela fez uma pausa. Depois eu entendi. Vim pra cá porque me lembrava que, no orfanato, tinham dito que meus pais eram daqui. Renata ouvia tudo com atenção e empatia. Mas,
Por que a senhora não liga para o seu filho? Perguntou, com delicadeza. Talvez ele possa vir buscá-la. E levar para onde? Respondeu tia Benedita, com um olhar cansado. Aquela vigarista roubou meu dinheiro, está tentando tirar o André do apartamento, entrou com pedido de divórcio, tem outro homem, e ainda quer levar minha neta embora. Ele ficou sem nada, só com um monte de problema nas costas. Mesmo assim, a senhora devia ligar para ele, insistiu Renata. Eu até ligaria. Mas sabe qual é o problema? Disse tia Benedita. Pouco antes de tudo isso acontecer, o André trocou de número. Eu nem tive tempo de decorar. E o celular? A Débora ficou com ele. Também não sei de cabeça o número da minha irmã. Eu não tenho como ligar para ninguém. Então deixa que eu procuro seu filho, ofereceu Renata, decidida. Não, ainda não é hora, respondeu tia Benedita. Deixa ele resolver as coisas primeiro. Ele acha que eu estou com minha irmã, lembra? Mas a senhora não pensou que ele pode já ter descoberto que isso era mentira? Disse Renata, indignada. E se ele ligou para sua irmã e descobriu que a senhora nunca apareceu por lá? Imagina como ele deve estar. Com a cabeça cheia de problemas e ainda achando que alguma coisa terrível aconteceu com você. A senhora não tem dó dele? Tia Benedita abaixou os olhos e começou a chorar. Você tem razão. Tem toda a razão, disse ela, emocionada. Renata consolou, e no dia seguinte, foi até a cidade. Queria tentar conversar pessoalmente com Débora ou encontrar André no endereço que tia Benedita havia mencionado. Mas não precisou ir muito longe. Logo ao chegar na rodoviária, Renata viu um cartaz com uma grande foto de tia Benedita estampada. O anúncio era assinado por seu filho. Por favor, ajude a encontrar minha mãe, Benedita dos Santos, 70 anos. Logo abaixo havia a descrição de características e um número de telefone para contato. Sem hesitar um segundo, Renata ligou para o número. Ela está com você? Exclamou André, do outro lado da linha. Graças a Deus, ela está viva. Ele ficou em silêncio por um momento, tomado pela emoção. Ela está numa vila, morando comigo. Vou mandar o endereço por mensagem. Pode vir hoje, depois das 5 da tarde. Antes disso, não dá? Perguntou André. Não, só chego em casa às 5, de ônibus, explicou Renata. Eu posso te levar de carro, ofereceu ele. Renata ficou tensa. Não se sentia à vontade em aceitar carona de um desconhecido, mesmo sendo filho de tia Benedita. Vai saber. Melhor não, respondeu. Vou de ônibus mesmo. Anote meu número. A gente se fala. Na verdade, Renata nem tinha o que fazer na cidade. Não tinha compromissos e o dinheiro estava curto para sair comprando qualquer coisa. Caminhou pelo parque, entrou em algumas lojas para pesquisar os preços de uniformes escolares e fez cálculos para entender quanto custaria preparar os filhos para o novo ano letivo. Depois, sentiu fome. Comprou um salgado e um café num quiosque, voltou à rodoviária e tentou encontrar um banco vazio para se sentar. Mas não havia nenhum. Acabou se sentando ao lado de um homem jovem. Ele olhava o tempo todo para o relógio, batia o pé no chão e suspirava fundo. Aquilo começou a incomodar Renata. O senhor vai continuar suspirando? Tá me irritando já, disse, sem rodeios. Desculpa, respondeu o homem. É que estou nervoso. Esperando a esposa ou a amante? Perguntou Renata, com um sorriso provocativo. O homem também sorriu. Nem uma coisa, nem outra. Infelizmente. Eles ficaram bastante tempo ali, sentados lado a lado. Renata lia um livro, enquanto o homem não parava de falar ao telefone, discutia assuntos de divórcio, apartamento, documentos. Você, por acaso, sabe que hora sai o ônibus para Guaraciaba? Perguntou o homem. Daqui a 30 minutos, respondeu ela. Ainda bem, respondeu Renata, sorrindo mais uma vez. Por que você está sorrindo? Murmurou para si mesma, franzindo a testa para parecer séria. Não franza a testa, não combina com você, comentou o homem, sorrindo, enquanto pegava o celular. Renata levantou do banco e caminhou em direção ao terminal de ônibus. Foi então que o celular tocou. Era André. Eu insisto para que a gente vá junto para Guaraciaba, disse ele. Já estou aqui na rodoviária. Eu não vou com você a lugar nenhum,
retrucou Renata, desconfiada. Por favor, eu te peço, implorou André. Eu te garanto que vai estar segura. Juro. Vamos juntos. Estou aqui te esperando há 2 horas, sentado num banco perto do terminal. Tô muito nervoso. Mas eu sou uma pessoa normal, não sou nenhum maluco, juro. Sem saber exatamente o porquê, Renata olhou em volta. E viu o homem do banco. O mesmo com quem ela havia conversado minutos antes. Se aproximou dele, desconfiada, e perguntou: Você é o André? O homem arregalou os olhos de surpresa. Então, é você? Você é a Renata? Sou, sim, respondeu ela. Por favor, vamos logo. Estou morrendo de saudades da minha mãe. Já fazem meses que não a vejo. Renata, por alguma razão, sentiu que podia confiar nele. E aceitou. Durante o trajeto, André falava sem parar. Contou que procurou a mãe por todos os meios possíveis. Postou nas redes sociais, registrou boletim de ocorrência, ligou para antigos conhecidos, visitou locais onde ela costumava ir. Renata contou como havia conhecido tia Benedita, tudo o que tinham vivido nesses meses. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, disse André, virando-se para a janela. Renata percebeu que ele estava com os olhos marejados. Para quebrar o clima, mudou de assunto. E que tipo de música você gosta? O resto da viagem seguiu leve. Falaram de música, relembraram os tempos de juventude, quando iam às festas e dançavam até tarde. Quando chegaram, André saltou do carro e correu até o portão. Naquele momento, tia Benedita brincava com Aninha no banco da varanda, jogando um jogo de tabuleiro. Mãe! Gritou André, correndo. Tia Benedita se levantou de imediato e correu até ele. Renata, tocada pela cena, começou a chorar. E não era a única. Tia Benedita e André também choravam. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou Aninha, curiosa. É o filho da vovó Benedita, explicou Renata. A anfitriã os convidou para entrarem. Serviu café, ofereceu biscoitos. Depois, foi até o quarto de Aninha, deixando mãe e filho finalmente sozinhos. A sós com o filho, tia Benedita contou para André tudo o que havia acontecido, incluindo a conversa com Débora. André cerrou os dentes de raiva. Na verdade, ele realmente acreditava que a mãe tinha viajado para visitar a irmã, Joana. As notícias que ouviu naquele dia o abalaram. O divórcio, a partilha de bens e a traição da esposa já estavam mexendo muito com seu estado emocional. Para tentar se acalmar, decidiu passar um tempo na casa de um amigo enquanto o processo seguia. Não queria contar nada à mãe, justamente para não preocupá-la. Mas depois de 2 semanas sem notícias, começou a se incomodar com o silêncio da mãe. Ligou várias vezes, sem sucesso. Até que falou com a tia Joana, que lhe contou que Benedita nunca tinha aparecido e nem tinha planejado viagem alguma. Aí começou a busca. André foi à polícia, fez publicações nas redes sociais, pediu ajuda a moradores da cidade, mas nada. Por 2 meses, ficou desesperado, dividia a guarda da filha, brigava com a ex-esposa, e ao mesmo tempo tentava encontrar a mãe. No fim, o divórcio saiu. Natália disse que queria morar com a mãe. O casal decidiu vender o apartamento e dividir o valor. Pai, eu vou te visitar, disse Natália. Te amo muito, mas vai ser melhor ficar com a mamãe. Lá a gente vive mais confortável. Não fica triste, tá? Não tô triste, filha, respondeu André. Em São Paulo você vai ter mais oportunidades. Vai lá. Mas não esquece que tô te esperando para vir me ver. As questões judiciais foram resolvidas. Débora e Natália foram para São Paulo. E Benedita ainda estava desaparecida. Até que, enfim, naquele dia, aconteceu o que André tanto esperava. Dei muita sorte da Renata ter me acolhido, disse tia Benedita. Que mulher maravilhosa, generosa, de bom coração. Tem 3 filhos. Mas todos já estão grandinhos. Tá ouvindo, André? Disse ela, olhando com malícia. Presta atenção nessa mulher. É uma boa mulher. Aproveita. Eu já prestei atenção, respondeu André, com um sorriso misterioso. E gostei do que vi. Renata, que vinha do corredor, ouviu. Estava prestes a avisar que ia ao mercado.
Ao perceber que ele sabia que ela escutou tudo, André ficou vermelho. Renata notou e começou a rir. Ele riu também, sem graça. Vou ao mercado, disse ela, ainda sorrindo, e saiu. André ficou olhando enquanto ela se afastava, e então, de repente, correu atrás. Eu te levo, ofereceu ele, animado. Nem pensar, retrucou Renata, fingindo indignação. Eu vou a pé, sim senhor. André não disse nada. Apenas abriu a porta do carro e entrou. Renata ficou parada um instante, e acabou cedendo. Entrou também. Os dois seguiram em silêncio no carro. Obrigado. Sou muito grato por você ter acolhido a minha mãe, disse André, quebrando o silêncio. O agradecimento é para ela, respondeu Renata. Ela me ajuda em casa, com as crianças, e ainda dá aula de desenho. Sua mãe é incrível. Algumas horas depois, Renata e Aninha foram acompanhar tia Benedita e o filho até a saída. Luísa e Pedro também apareceram, correndo. Venham nos visitar, convidou Luísa. Irei com prazer, se me convidarem, disse tia Benedita, sorrindo. E você, continue desenhando. E ajude seu irmão também, ensina ele a pintar quadros lindos, tá bom? Ela deu um abraço apertado em Renata. Obrigada por tudo, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Que sua vida seja maravilhosa. Você é uma mulher incrível. Não se perca de nós, ligue de vez em quando. Renata também chorava. Se cuidem. Fiquem bem. André apertou a mão de Renata. Obrigado mais uma vez, disse ele. Tia Benedita e André foram embora. Nos primeiros dias sem a vizinha, a casa parecia estranhamente vazia. As crianças também sentiram falta. Que saudade da pizza que a vovó Benedita fazia, disse Pedro. Os outros assentiram com a cabeça. Renata sorriu, meio triste. Mas, por outro lado, sentia paz em saber que tia Benedita agora estava com sua família. E vez ou outra, ela se pegava pensando em André. E nas palavras dele, sobre ela, sobre a mãe dele. Foi bom de ouvir. Muito bom. Então quer dizer que eu ainda tenho valor, pensava, sorrindo. Na semana seguinte, numa sexta-feira à noite, Renata foi visitar uma amiga, levando Aninha junto. Quando voltava para casa, viu fumaça subindo do quintal. Fogo! Murmurou, assustada, e saiu correndo. Ao entrar no quintal, parou de repente. Perto da horta, havia uma churrasqueira com carne assando. No meio do pátio, uma mesa de camping estava posta, com copos, talheres, muitos legumes, frutas e várias comidinhas. Nos banquinhos ao redor, estavam sentados tia Benedita, Luísa e Pedro. Até que enfim, mãe, gritou Luísa. Cansei de te ligar. Temos visitas. Renata se aproximou e abraçou tia Benedita. Enquanto isso, olhava discretamente ao redor, procurando André com o olhar. O André foi ao mercado, disse tia Benedita, percebendo a procura disfarçada. E então, os portões se abriram. André apareceu carregando um buquê enorme de flores do campo, as favoritas de Renata. É para você, disse ele, estendendo o buquê. Desculpa termos vindo assim, sem avisar, disse André. A gente só queria agradecer vocês. Mãe, olha os presentes que eles trouxeram. Gritaram as crianças, todos falando ao mesmo tempo, exibindo o que tinham ganhado. Não precisava trazer coisas tão caras, disse Renata em tom sério. A gente só queria ver seus filhos felizes, respondeu tia Benedita, com um sorriso. E isso aqui é para você, completou André, colocando uma caixinha sobre a mesa. Dentro, Renata encontrou uma corrente de ouro. Ela recusou o presente, mas tia Benedita insistiu até que ela aceitasse. Enquanto o churrasco assava, tia Benedita contou que ela e o filho estavam morando, por enquanto, em um apartamento alugado, e que, assim que vendessem um apartamento maior, planejavam comprar um menor, de 2 quartos. Renata ficou feliz em saber que agora tudo estava bem para a tia Benedita. E a gente também foi até a casa da Rebeca, contou André. Ela ficou apavorada, achando que eu ia partir para a briga. Pediu desculpas chorando. Fez muito bem em ir lá e dar um susto nela, respondeu Renata. Quem manda sair batendo nas pessoas? Todos comeram um delicioso churrasco, riram até não poder mais,
Cantaram algumas músicas. Depois, Aninha começou a contar histórias engraçadas que deixaram todo mundo à mesa com dor na barriga de tanto rir. Foi uma noite muito gostosa. Renata notava os olhares de André sobre ela. E às vezes, ela mesma se pegava olhando fixamente para ele, e desviava o olhar depressa. Depois de algumas horas, André disse: "Já está tarde, melhor irmos." "Tão tarde assim?" disse Renata. "Fiquem. Tem lugar. Podem dormir no quarto da Aninha, que hoje vai dormir comigo." "Por mim tudo bem", disse tia Benedita. "Não quero incomodar", respondeu André, sem graça. "Fica, tio André", pediu Pedro. "Vamos pescar de manhã." "Fechado", respondeu ele, sorrindo. Durante a noite, Renata e tia Benedita ficaram conversando e tomando café. Depois, tia Benedita foi dormir. Renata colocou as crianças na cama e saiu para a varanda. André estava sentado ali. "Você ainda não foi dormir?" perguntou ela. "Não estou com sono", respondeu ele. Renata se sentou ao lado dele. De longe, dava para ouvir uma música. "De onde vem isso?" perguntou André. "Da danceteria do bairro", respondeu Renata. "Vamos dançar? Só para lembrar dos velhos tempos." "Você tá louco?" Ela riu. "Claro que não." Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Renata acabou cedendo. "Tá bom, vamos. Mas só um pouquinho." Avisaram Dona Benedita que estavam saindo, e ela prometeu de coração que ficaria de olho nas crianças. Eles dançaram na danceteria e, depois, ficaram passeando pela vila até o amanhecer. Só foram dormir de manhãzinha. Às 7 horas, Pedro acordou André. "E aí? A gente vai pescar ou não?" "Claro que vamos", respondeu ele. No caminho de volta da pescaria, Pedro contou como era a vida deles antes, quando ainda tinham um pai, e como sentia a falta dele. André ficou comovido. Lembrou da dor que sentiu quando também perdeu o pai. André e Dona Benedita passaram o dia todo na casa de Renata. À noite, André perguntou: "A gente pode dormir aqui de novo hoje? Desde que não tenha mais danceteria." Brincou Renata, sorrindo. André riu e concordou. Quando as crianças adormeceram, ele chamou Renata para dar uma volta pela vila. Caminharam conversando, trocando histórias engraçadas da vida. Em determinado momento, André segurou a mão de Renata e disse: "Eu não quero ir embora. Não quero me afastar de você." O coração dela disparou. Ela o beijou. Ele a abraçou forte. No domingo à tarde, André e Dona Benedita voltaram para a cidade. Mas ele e Renata passaram o mês inteiro conversando por telefone, todos os dias, durante horas. André tinha voltado ao trabalho, e Renata sentia muita saudade dele. Um mês depois, um carro parou novamente diante da casa. Era André, dessa vez sozinho. Ele chamou as crianças para a sala e pediu que Renata sentasse ao lado deles. "Crianças, vocês gostariam de morar na cidade grande?" "Sim", responderam os três, empolgados. "Ótimo", disse André, "mas tem uma condição: vocês vão morar comigo e com a vovó Benedita. E a mãe de vocês vai ser a minha esposa. O que acham?" As crianças ficaram em silêncio por um momento, depois olharam para a mãe. Renata estava tão surpresa que Luísa não aguentou. "Mãe, feche essa boca, senão os olhos vão pular para fora." "Diz sim. Eu gosto do tio André." "Eu também", disse Aninha. Pedro apenas assentiu com a cabeça. E Renata disse sim. Ela se desligou da escola onde trabalhava e se mudou com os filhos para a cidade. André fez um financiamento e comprou uma casa espaçosa. Luísa e Aninha ganharam cada uma seu quarto. Pedro também tinha o dele, e o casal ficou com uma suíte só para eles. Dona Benedita decidiu que não queria viver com a família jovem, preferia manter sua independência. Começou a alugar uma kitnet, mas aquilo incomodava Renata. "Vou vender minha casa na vila", disse ela a André. "E a gente tenta comprar um apartamento de um quarto para Dona Benedita. Ela já tem idade, não deve ficar pulando de aluguel em aluguel." E foi exatamente isso que fizeram. A casa na vila foi vendida rapidamente, e com o valor arrecadado, conseguiram comprar um apartamento pequeno e aconchegante. Estava sem reforma, mas valia a pena. Enquanto o imóvel era preparado,
Dona Benedita ficou temporariamente morando com o filho e a futura nora. A mãe de Renata, ao saber que a filha tinha vendido sua casa para comprar um imóvel para a sogra, ligou furiosa, xingando e ofendendo Renata. Naquele momento, ela percebeu com clareza que sua mãe biológica era, na prática, uma estranha. Depois que a reforma ficou pronta, Dona Benedita se mudou para o novo apartamento. "Obrigada, minha filha", disse ela, emocionada, ao abraçar Renata. Ao ouvir aquelas palavras, Renata chorou de felicidade. Ela já tinha escutado essa frase da própria mãe, mas sempre em tom sarcástico, carregada de ironia. "Eu que agradeço, mãezinha", respondeu Renata, abraçando a sogra com carinho. As crianças foram matriculadas na nova escola. Luísa realizou um sonho antigo, entrou para a escola de artes e estava radiante. No geral, todos os filhos se adaptaram bem à nova vida e criaram laços sinceros com o padrasto, que os tratava com muito afeto. Depois que André e Renata se casaram oficialmente, a filha dele, Natália, foi visitá-los. Ela queria muito conhecer a nova esposa do pai. "Ela é legal, pai", disse Natália, após passar alguns dias com eles. "E então, quando a gente vai ganhar um irmãozinho? Você sempre quis ter um menino." André sorriu. "Não sei, mas acho que não vai demorar." Ele se aproximou de Renata, a abraçou por trás e sussurrou a pergunta da filha em seu ouvido. Ela caiu na risada. "Ora, se você prometeu para eles, então temos que cumprir, né?" respondeu ela, sorrindo. Quanto a Cláudio e Débora, não demorou para tudo desmoronar. Encantado com a beleza de Débora e iludido pelas promessas de uma vida diferente, Cláudio se casou com ela acreditando que teria um recomeço. Mas tudo não passava de fantasia. Ambiciosa e sedenta por luxo, Débora gastava sem freios, roupas caras, procedimentos estéticos, viagens, como se o dinheiro jamais fosse acabar. Orgulhoso, Cláudio tentou manter o padrão de vida que ela exigia. Fez empréstimos, vendeu bens, até cair nas mãos de agiotas. Quando o dinheiro secou, Débora não hesitou, foi embora e recomeçou em São Paulo, sustentando-se de maneira pouco convencional, em círculos discretos onde a companhia vale mais que o nome. Cláudio, por sua vez, ficou sozinho, endividado, ameaçado, desprezado até por quem antes o temia. E os que um dia ele traiu ou humilhou, agora viviam em paz. Enquanto isso, ele pagava o alto preço das escolhas que fez, com a alma corroída pelo arrependimento.